Rapidinho, já estamos de volta. Eu estava lendo aqui na minha Bíblia, falando sobre a ordem na igreja. E tem um assunto que mexe muito com a cabeça de muita gente. Isso está nos versos 34, nos versos 35, não, desde o verso 32. Mas ali, quando a gente começa a falar do verso 34, 35, a questão é a seguinte, nós já falamos isso aqui no programa, mas é um assunto que volta e meia, ele está em pauta e a gente precisa, mais uma vez, entender o que a Bíblia está falando. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa para o seu marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. O que o irmão Paulo aqui estava querendo dizer com isso? Por que está escrito isso aqui na Bíblia? Será que as nossas irmãs realmente não têm direito de falar? Como entender esse texto aqui? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Seja muito bem-vindo agora aqui no Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar acompanhando a programação da Novo Tempo. Agora há pouquinho eu estava num outro programa, já virei a chavinha aqui, agora já estou no Na Mira da Verdade. E é sempre muito bom ter a sua companhia. Você que tem acompanhado a programação da Novo Tempo aí, é um prazer ter você aqui junto com a gente, viu? Você sabe, esse aqui, o Na Mira da Verdade, é um programa também mantido pelo Anjos da Esperança, mas é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Estamos ao vivo. Se você quer mandar a sua pergunta para a gente agora, você pode mandar por SMS, por Facebook, por Instagram, já eu falo os endereços para você. Mas a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo, através da TV Novo Tempo e da internet aí, onde quer que ela chegue. Muito obrigado pela sua audiência. Quem está sempre na mira para responder baseando-se na palavra de Deus, quem é? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Animado? Tudo bem, graças a Deus, contente por mais um programa, por mais uma oportunidade, amigo telespectador, que temos de estar com você aí na sua casa, ou não importa onde você esteja, né? Estamos juntos estudando a Bíblia, obviamente de forma breve, concisa, né? Porque temos uma hora de programa e temos que atender várias perguntas. Mas envie a sua pergunta, ela é muito importante para nós, ela é a razão do nosso programa existir. Que Deus abençoe a sua vida e obrigado mais uma vez pelo seu carinho e pela sua audiência. E eu não posso deixar de agradecer aqui aos nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas que mandam as perguntas aqui para o programa. Como eu sempre digo, esse aqui é um programa em que nós estamos aqui defendendo a palavra de Deus. Nós estamos aqui mostrando e juntos estudando com você a palavra de Deus. Porque quando a gente começa a ler o livro sagrado, com certeza a gente se depara com muitas dúvidas. E esse programa, ele nasceu para tentarmos ajudar a tirar essas dúvidas que você tem. Por isso, mande a sua pergunta para a gente. Não tenha preconceitos. Muito obrigado a você, nosso irmão da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, dos metodistas, os católicos, aqueles que também não têm religião nenhuma e acompanham o programa Na Mira da Verdade, ateus, agnósticos, todos esses nós percebemos e vemos aqui as perguntas chegando para a gente. Os pentecostais muito queridos que sempre estão com a gente aqui, obrigado por você estar bem pertinho. Somos todos irmãos e juntos precisamos aprender mais do livro sagrado, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós abrimos o programa com esse assunto que volta e meia está em pauta sobre a questão da mulher na igreja, né? E a pergunta, quem mandou foi a Rosiele. Ela mandou, essa pergunta está baseada em 1 Coríntios 14, né, os versos de 32 até o 35 ali,
mas no verso 34 e 35 ela perguntou assim, ó. O verso 34 diz para conservar as mulheres caladas dentro da igreja. E no verso 35 do mesmo capítulo diz que se as mulheres querem aprender algo, interrogue em casa o seu próprio marido. E ainda diz para que as mulheres, que é vergonhoso falarem na igreja. Eu gostaria de saber se esses versos realmente estão dizendo isso ou quer nos ensinar outra coisa. Desde já agradeço, amo o programa, que Deus os abençoe. Obrigado por você mandar a sua pergunta. E aí, professor, nós já falamos isso há algum tempo atrás aí, volta e meia vem em pauta esse texto aqui de Coríntios, né? Mas eu acho que vale a pena a gente sempre tirar essas dúvidas. A pergunta aqui parece que agora foi diferente, viu, professor? Ela quer saber o seguinte, será que de fato está dizendo isso que está escrito ou ele tem alguma coisa a ensinar para a gente? Não, o texto está dizendo realmente isso, porém ele está dizendo isso num contexto bem específico. E por isso é importante, quando estudamos a Bíblia, que avaliemos também o seu contexto interno, né? Avaliemos contexto tanto interno quanto externo. Coisas externas, muitas vezes uma literatura fora da Bíblia, que pode nos ajudar, um costume cultural mencionado num outro documento, que pode nos ajudar a entendermos um texto bíblico. Então, eu vou explicar brevemente para você esse texto, e aí eu vou mostrar para você, eu quero dar uma ênfase aqui, no quanto a Bíblia valoriza a mulher. Eu quero dar essa ênfase para você, porque se você ouviu em algum momento que a Bíblia é machista, que a Bíblia é patriarcal e que diminui a mulher, essa pessoa não sabe o que está dizendo, ok? Então eu quero mostrar isso para você não mais cair nesta cilada, nesse tipo de argumentação que de bíblica tem nada. Bom, primeiramente, por que era vergonhoso para a mulher falar em público? Isso é mencionado aqui em 1 Coríntios 14, 34 e 35, e também lá em 1 Timóteo 2, versos 11 e 12. Nas sociedades gregas, as mulheres não deveriam falar em público. Isso não era um problema do cristianismo, não era um problema entre as igrejas cristãs, era um problema da sociedade grega. Então os gregos, quando se juntavam para trocarem conhecimento, eram somente homens. E eles consideravam uma falta de decoro, uma falta de respeito, uma mulher manifestar-se em público. Então, em certos contextos, Paulo pediu para que as irmãs não entrassem em choque com a cultura da época, porque senão isso seria uma barreira para o evangelho. Mas em certos momentos, Paulo foi quebrando aos poucos diríamos assim, esse costume cultural que obviamente não é correto. Por exemplo, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 5, olha o que diz aqui. Mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la. Ou seja, as mulheres profetizavam na igreja e oravam na igreja. Ou seja, a mulher orava e profetizava, mas usava o véu como sinal de respeito para com o marido, para com o pai ou para com o irmão mais velho. Então você percebe, elas não podiam realmente falarem, como em outras igrejas, numa igreja de origem grega, porque aquilo ia trazer mais problemas do que soluções. Então qual é o princípio que se aplica a nós? O princípio do decoro. Em todas as igrejas deve haver o decoro. Agora, a forma como o princípio se aplica pode mudar de acordo com a época. Se na nossa sociedade ocidental fosse vergonhoso uma mulher ou um homem falar em público, nós deveríamos nos adequarmos a esse princípio de decoro. Mas como isso não é um problema na sociedade ocidental, não somos aqui de uma cultura estritamente grega, mesmo que pensemos como os gregos, na nossa estrutura mental, então o que nós pegamos do texto é o princípio de decoro e não a forma como o princípio é aplicado. Agora, deixa eu mostrar para você como a Bíblia valoriza a mulher. Nesse mesmo contexto de 1 Coríntios 14, 34, veja o que diz o verso 11 do capítulo 11. Esse aqui é um texto muito importante.
Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes da mulher. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. A Bíblia não ensina uma independência da parte da mulher e nem uma independência da parte do homem. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher para um ser dependente do outro, um completar o outro. Então a Bíblia diz que a mulher foi feita do homem, Eva foi feita a partir de Adão, mas o homem também nasce da mulher. Então aqui não há uma distinção de valor, de essência, porque biblicamente a cruz une todas as pessoas. E qualquer ideologia que separa as pessoas, ela é diabólica. Vou repetir isso para você não ter dúvidas. Qualquer ideologia, por mais bonitinha que ela possa parecer, mas se ela separa pessoas, ela é satânica, ela é diabólica. Por quê? Porque Efésios 5, 28, 27 a 29 é tão claro quanto o sol ao meio-dia, ao dizer o seguinte: Gálatas 5, Gálatas 3, vamos ver aqui. É Gálatas ou Efésios? Eu acho que é Gálatas. Gálatas 3, 27 em diante. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Seja homem, seja mulher, não importa quem seja, tá? Não há mais judeu nem gentio. Ou seja, não há mais judeu e pagão, né? Escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa. Olha a clareza do texto. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo estão revestidos de Cristo. Sejam homens, sejam mulheres, sejam negros, sejam brancos, sejam escravos, sejam livres, não importa. E ainda o texto diz que agora que nós estamos unidos em Cristo, somos filhos de Abraão e descendentes segundo a promessa. Então o que a cruz faz? Ela une em torno dos pés de Jesus, diríamos assim, homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres. E por isso eu volto a repetir para você, qualquer ideologia que separa homem da mulher, que separa negro do branco, que separa rico do pobre, é diabólica. Porque a cruz une as pessoas em torno de Jesus, porque Cristo vai levar um povo para o céu, composto de homens, de mulheres, de brancos, de negros, de pardos, não importa. Porque de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a Bíblia valoriza sim a mulher, tanto que em Efésios 5, não é? Ali dos versos 27 a 29, Paulo é bem claro em dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja ao ponto de dar a vida por ela. Ou seja, um marido que não está disposto a dar a vida pela sua mulher, se necessário for, ele não é digno deste amor, desta mulher. E ao mesmo tempo o texto diz que o marido ama a mulher como ao próprio corpo. Então a Bíblia valoriza a mulher. Quem diz o contrário é porque não estudou a Bíblia ou estudou a Bíblia de forma tendenciosa e não quis entendê-la.
Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode mandar também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade e ainda o nosso blog, hein? novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta aqui, ó, chegou pelo nosso SMS, professor. Olha só, deixa eu ver quem que é a pessoa aqui, se tem o nome dela. Vamos ver aqui. A Lilian Furtado, da cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. A Lilian, ela pergunta o seguinte, ela diz, adoro o programa e queria saber se haverá algum evento que marcará a retirada do Espírito Santo da Terra, como o decreto dominical ou a saída de Jesus do santuário celestial. Olha aí, professor. Primeiro, eu queria saber que história é essa de retirada do Espírito Santo da Terra? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Como é o que ela está perguntando aqui, professor? Veja, nós não vamos poder entrar em detalhes sobre decreto dominical, quando vai ser tirado o Espírito Santo e outras coisas mais, porque o tempo não nos permite fazer isso. O senhor requer um estudo bíblico completo, professor? Não, isso aqui é um assunto que tem que ter um livro, tem que ler um livro para entender tudo isso. Isso aqui é uma doutrina distintiva nossa, então obviamente que não dá para explicar em poucos minutos. Agora, a Bíblia, nós podemos deduzir pela Bíblia que chegará um momento sim que o Espírito Santo será retirado da terra. Eu quero ir com a Bíblia, não quero citar aqui mais ninguém para vocês verem que nós temos como provar qualquer doutrina nossa através da Bíblia. Então, houve um momento na história que o Espírito Santo teve que se retirar da humanidade. E que momento foi esse? Gênesis 6, verso 3. Então o Senhor disse, meu Espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Então, certa vez, depois de 120 anos em que Noé passa construindo a arca, pregando, né? Noé é chamado de pregador da justiça, em 2 Pedro 2,5, o Espírito Santo parou de atuar neles. Nós cremos, não somente por informações de Ellen White, mas pelo que deduzimos do livro do Apocalipse, que vai chegar um momento que o Espírito Santo novamente vai parar de atuar na humanidade. Isso nos ímpios, assim como ocorreu no dilúvio. Nos filhos de Deus, o Espírito Santo nunca vai deixar de atuar. E quando que nós deduzimos isso? Quando que podemos deduzir isso? Quando começarem a cair as pragas do Apocalipse, tá? Quando você vê os capítulos 15 e 16, você vê que pouco antes de Jesus voltar, serão derramadas 7 pragas, ou 7 juízos finais de Deus sobre a humanidade. Algumas pragas são locais, outras são universais. Óbvio que se esse juízo já foi está sendo derramado, não tem mais o Espírito Santo intercedendo pelo ímpio, porque ele já está recebendo o castigo por seus atos. Então nós só temos como deduzir desta forma. Agora, eu saber exatamente, né, quando vai ser um derramamento maior do Espírito, ou quando o Espírito vai ser retirado da terra, isso não faz parte da revelação. Ou quando Jesus também sai do santuário celestial. Não temos como saber isso, não tem data para isso, né? Agora, nós podemos fazer deduções, sim, pelo texto bíblico, porque se começam a cair as pragas, duas coisas já aconteceram. O Espírito já não está atuando mais em ninguém. E se o Espírito não está atuando em ninguém, Jesus já saiu do santuário também. Agora, só uma coisa, professor, essas pragas só vão cair nos ímpios? Claro, não tem um porquê das pragas caírem sobre os justos, né? Os justos serão protegidos por Deus. Então, naquele momento da história ali, os justos não passarão pelas pragas? Nunca existiu na história um momento que os justos passassem pelas pragas. Até nos dias do Egito, as pragas do Egito caíram só sobre os ímpios. Ok. Isso daí consegue fazer com que a gente entenda que nesse momento já o Espírito Santo quase que já está sendo retirado da terra, de uma certa forma. Sem sombra de dúvidas. O aumento da maldade do ser humano é uma evidência fortíssima de que o Espírito está se retirando da terra. E quando ele se retirar definitivamente,
aí a coisa vai ficar feia mesmo. Muito bem, muito bem. O programa está apenas começando, mas nós temos que ir para um intervalo. Não sai daí não, manda sua pergunta para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta e olha, eu queria já abrir esse bloco convidando você ou apresentando a você, você que estava acompanhando a programação da Novo Tempo aí durante toda a semana que passou, essa série maravilhosa que a doutora Rosana fez aqui pra gente e ofereceu esse curso bíblico que está aqui ainda em minhas mãos e você pode pedir, se você não teve a chance de pedir aí durante a semana, ainda dá tempo de você pedir esse curso bíblico que chama-se Sentimentos, a Ciência do Existir. Hoje nós vivemos num mundo caótico e quantas pessoas sofrendo emocionalmente. E aqui você vai ter temas maravilhosos falando sobre a ansiedade, sobre a depressão, mostrando como que Deus se preocupa com você, baseado na palavra de Deus. Então, se você quer fazer um curso bíblico para cuidar das suas emoções ou para ajudar outros nas emoções, pode pedir esse curso aqui, ó, Sentimentos, a Ciência do Existir. Você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121 e você vai fazer um cadastro para você receber esse curso bíblico aí na sua casa, tá bom? Esse e tem muitos outros, né? Eu mostrei aqui no último programa o curso bíblico sobre o sábado na criação, o nosso curso bíblico já de tantos anos, né? O Verdades para o Tempo do Fim, que é o curso bíblico falando sobre o tempo que nós estamos vivendo. Enfim, a Novo Tempo, através do projeto Anjos da Esperança, te dá a oportunidade de fazer cursos bíblicos gratuitos. E você recebe na sua casa esses exemplares sem pagar nada. Peça agora mesmo, pode ligar para a gente, só que no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? Muito bem, aqui pelo nosso Instagram, o pessoal participando, bombando aqui. Obrigado pela sua participação. O Adenilson, ele faz a seguinte pergunta pra gente aqui. Professor, veja só, ele diz o seguinte, por que Jesus, em Lucas 24, 39, pede para os discípulos apalpar ele, para ver que ele, de fato, está ali, e não um espírito? Um espírito não tem carne e nem ossos. Naquela ocasião já havia a crença de espíritos que sobrevivem fora do corpo, professor? Veja, os judeus nessa época não estavam influenciados pelo helenismo grego ao ponto de crerem na imortalidade da alma. Então, quais eram os espíritos nos quais eles acreditavam? Os espíritos demoníacos, né? Se você lembrar, por exemplo, de Mateus 8, a partir do verso 28, Jesus expulsa dos gadarenos espíritos demoníacos. Então, os espíritos nos quais eles acreditavam eram anjos caídos e não espíritos de pessoas mortas. Ok, muito bem. Olha só, eu sempre falo aqui, ó, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. Aqui no Facebook, o Elcio Gazola, ele perguntou o seguinte. Ele até fala, por favor, pesque a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, ô Elcio. Ele diz, quando os dinossauros existiram? Antes ou depois da criação de Adão e Eva? A gente consegue explicar isso perfeitamente, professor? Sim, a Bíblia menciona a existência dos animais, de todos os animais, no sexto dia, bem como a existência do ser humano, né? O ser humano foi a coroa da criação, foi criado por último, né? Vamos ver aqui Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Consegue identificar os dinossauros? Não, porque é um termo novo. Então, sendo um termo do século XIX, a Bíblia não vai usar esse termo. A Bíblia fala nos grandes animais, né, que podem ser os dinossauros. Mas esse termo nós nunca encontraremos na Bíblia porque é um termo novo, científico novo. Vamos ver aqui o versículo... Vamos ler aqui a partir do versículo 24. Então disse Deus... Produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos,
animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era muito bom. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. E depois, mais para frente, menciona também, na verdade antes, menciona os animais aquáticos, né? Aqui, ó, verso 21. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Então aqui diz que Deus é o criador de todos os animais, nesta linguagem. Então, óbvio que os dinossauros estão inclusos. E depois da criação desses animais, no sexto dia também, Deus cria o ser humano. Então não tem um porquê de Deus criar os dinossauros, por exemplo, tem algumas teorias, né? A teoria do intervalo, por exemplo, Deus criou os dinossauros antes da própria criação. Isso é um absurdo, né? Então nós temos que aceitar Gênesis 1 como ele se encontra aqui. Muito bem, professor. Estou lendo aqui uma pergunta no nosso blog, novotempo.com.br, na Mira da Verdade, e eu vou ler aqui na íntegra. Ele diz o seguinte: quero agradecer a vocês imensamente por ter me tirado da angústia do agnosticismo. O programa Na Mira da Verdade, bem como Evidências do Dr. Rodrigo Silva, me ajudaram a sanar dúvidas perturbadoras. Hoje, acredito em Jesus Cristo, tanto que sou seguidor dele, mas falho miseravelmente. O pecado domina o meio onde vivo e os piores pecados são os pecados inofensivos, os quais a sociedade considera normal. Como faço para me fortalecer em Cristo? Me ajude e orem por mim. Sou o Isaac, aqui de Adamantina. Olha que testemunho bonito, professor. Testemunho poderoso. Poderoso do poder de Deus na vida do Isaac. Eu fico muito feliz, Isaac, de ver Deus atuando na sua vida, viu? Já vi Deus atuar na vida de vários ateus, agnósticos, né? E você é mais um testemunho vivo de que Deus se revela para aquela pessoa que quer vê-lo, né? E parabéns a você por isso. Deixa eu te falar uma coisa sobre o pecado, meu irmão. A sua luta é a mesma de todos os seres humanos, tá? A sua luta é a mesma, minha, é a mesma do Tito, é a mesma de qualquer pessoa que você conhecer e é a mesma do apóstolo Paulo. Aí você pode perguntar, mas então qual é a vantagem? A grande vantagem. Antes de conhecermos a Cristo, nós não tínhamos consciência das coisas, errávamos e colhíamos consequências ruins. Hoje conhecemos a Cristo, temos mais consciência das coisas e quando erramos, conseguimos nos arrependermos e continuarmos crescendo, até nos tornarmos melhores. E isso traz mais paz para nós do que antes. Então eu quero lhe mostrar que a sua luta é a de todo mundo e que você não precisa sentir-se perdido por isso, tá? Porque Deus está trabalhando na sua vida. O apóstolo Paulo, falando da sua luta, em Romanos capítulo 7, eu vou ler aqui para você a partir do verso 15. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, que é a versão que eu estou usando hoje, tá? Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço o que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração,
Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me livrará? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Então, até aqui, eu li a descrição da luta que você e eu temos. Agora eu vou mostrar para você a esperança. Verso 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, aonde que você tem que encontrar, meu irmão, descanso quando você estiver lutando contra o pecado? Veja, em certos momentos você vai cair e em certos momentos você não vai cair. O importante é que você levante-se e continue buscando a Cristo. Então eu vou mostrar para você um convite de Cristo para você em Mateus 11, 28 a 30. Então, quando se sentir cansado, fortaleça-se, seguindo este convite de Cristo. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Também tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então vá a Jesus assim, ó, Senhor, a minha luta é a de Romanos 7, 15 a 19, 15 a 24. Mas, Senhor, eu lhe agradeço pela solução que eu encontro em Ti, de acordo com Romanos 7, 25. E agora, atendendo ao seu convite de Mateus 11, 28 a 30, eu vou a Ti para que me dê paz, me dê alívio e me ajude a ter mais vitórias do que derrotas sobre o pecado. Então, não desista, meu irmão, porque você está no caminho certo. Vá a Jesus, Ele é a fonte de todo o alívio e paz que você precisa. Muito bem, professor. Eu estou aqui agora no SMS e tem uma pergunta interessante aqui da Amélia. Ela é de Dom Pedro, no Maranhão. E a pergunta dela é a seguinte: congrego na Igreja Batista e gostaria de saber como dizer a uma pessoa, biblicamente, que é errado comemorar aniversário. Desde já agradeço e que o Pai Celestial abençoe e continue sendo usados como instrumento nas mãos do Senhor. Bom, a Bíblia fala, professor, que é proibido ou é errado a gente comemorar o aniversário? Não, a Bíblia realmente, Tito, não diz. Eu sei que nossos amigos, irmãos, testemunhas de Jeová creem que é errado comemorar aniversário, comemorar Natal e outras coisas, outras festividades mais. Mas nós não cremos nisso, porque há um princípio bíblico que nos mostra que quando Jesus nasceu, os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Então, em Lucas 2, 13 e 14 diz assim: de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Então, se os próprios anjos comemoraram o nascimento de Cristo, não vejo um porquê de a Bíblia negar, a nós o direito de comemorarmos o nascimento, o aniversário de alguém que tanto amamos. Muito bem, professor, muito bem. E tem muitas perguntas. Mande aí a sua pergunta pra gente. O nosso SMS é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. E no Facebook, namiradaverdade.nt, no nosso Instagram, @namiradaverdade, e tem também o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Olha só a próxima pergunta, que vai ser logo depois do intervalo. Quando a Bíblia fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus, quem são esses tímidos? Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aí, quem mandou foi o Caldeira, aqui pelo o nome no Instagram dele. E ele diz o seguinte: boa noite. Quando a Bíblia fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus, quem são esses tímidos? Professor Leandro Quadros. O que é isso, professor? Que os tímidos não vão entrar no céu, rapaz? Se eu sou tímido, então quer dizer que eu não entro no céu? Pois muitas pessoas, Tito, ao lerem esse texto, ficam realmente muito preocupadas pensando que os tímidos, no sentido de uma pessoa tímida, né, que não consegue expressar-se ou expor-se com mais facilidade, que essa pessoa vai ficar fora do reino dos céus. Eu acho que esse texto, Apocalipse 21:8, é que na minha tradução está assim: quanto porém aos covardes, porque é a tradução Almeida atualizada. Eu estou achando que tímidos está na Almeida recorrigida. Mas se eu estiver errado, o telespectador pode me mandar a referência, não tem problema nenhum, tá? Mas o que acontece? Esses tímidos ou covardes que perderão a salvação não são as pessoas tímidas no sentido de terem um temperamento mais tímido. São aquelas pessoas que não têm coragem de aceitarem a Cristo como Salvador pessoal. E aí eu vou ler para você um texto que está em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. E aqui você resolve a charada. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, os tímidos que perderão os céus são aqueles que têm medo, não têm coragem de dizerem um sim para Jesus. Esse que é o problema. Então, não se preocupe se o seu temperamento for tímido. Muito bem, próxima pergunta. A minha dúvida é: se Jesus não é Deus Pai, então por que em Isaías 9:6 fala sobre Cristo como Deus forte e Pai da eternidade? Quem mandou essa pergunta foi o Bruno Rafael de Mojimirim. Olha aí, professor, se Jesus não é Deus Pai, por que Isaías, lá no capítulo... deixa eu ver o que está dizendo. Isaías fala, né? Aqui ele não fala o capítulo, mas Isaías fala lá, Deus... Isaías 9, Deus verso forte 6. e Pai da eternidade. Isaías 9:6. 9:6, é isso mesmo. Veja, essa pergunta do irmão, com todo respeito, ela é irrelevante. Por quê? Não que a pergunta não seja importante, mas a argumentação sua é irrelevante. É dizer que Cristo é o mesmo Pai, isso é uma coisa mais absurda que pode existir. Eu já falei num programa anterior, isso é uma heresia do 2º, 3º século chamada sabelianismo, né? E pessoas crerem numa heresia dessas até hoje é uma barbaridade. Quando Isaías 9:6 fala, olha o que ela diz. Porque um menino nos nasceu. Está me dizendo que o Pai nasceu como menino? Então, se Jesus é o mesmo Pai e o Pai nasceu como menino, então houve um momento em que Deus deixou de existir lá nos céus. Ele era um menino aqui na terra. Por favor. Aqui está falando da segunda pessoa da divindade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não é chamado de Deus Pai, ele é chamado de Pai da eternidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pai da eternidade é porque ele é eterno, porque Atos 3,15 diz que Cristo é o autor da vida. Então Deus Pai é uma coisa e Pai da eternidade é outra, meu irmão. Agora eu quero que você me prove que Jesus é o mesmo Pai, Jesus orando para ele mesmo em João 17. Só se Jesus era uma espécie de Só se Jesus tinha a esquizofrenia, né? Aí, se ele tivesse esquizofrenia, aí tudo bem. Vive num mundo paralelo ao nosso. Mas eu não creio que Jesus tivesse esquizofrenia, tá? Então, Jesus, por exemplo, em João 17, orando, olha o que ele diz no verso 24. Pai, será que ele está dizendo, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que eu dei a mim mesmo,
para que vejam a minha glória, que eu mesmo dei a mim, porque eu mesmo me amei antes da fundação do mundo. Ou seja, é uma esquizofrenia. Então, seja humilde, leia o texto do jeito que está. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, outra pessoa, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Não tem como ser a mesma pessoa? Eu conheço a mim mesmo. Óbvio, cada pessoa conhece a si mesma. Ele está falando que conhece um outro ser, tá? Então, se você me provar que Jesus era esquizofrênico, aí eu aceito a sua teoria sobre Deus. Muito bem, professor. Bom, nós temos aí, como já em alguns programas, mostrado aqui perguntas feitas por vídeo. Você pode sim mandar uma pergunta para a gente, gravando no seu smartphone de forma assim, com o telefone deitadinho, você faz a sua pergunta em vídeo e manda para a gente. Como, por exemplo, para você mandar, você pode mandar pelo nosso WhatsApp. Esse WhatsApp é apenas para você mandar a sua pergunta por vídeo. O número é 12 98283 0099, tá bom? Anota aí esse WhatsApp para você mandar sua pergunta em vídeo. 12 98283 0099. E a gente tem uma pergunta aí de um garotinho animado. E ele mandou a pergunta, o Hernandes. Vamos ver. Olá, eu sou Hernandes. E eu queria fazer uma pergunta pro Namira da Verdade. Se a Arca da Aliança ainda existe. Eu sou de Vitória de Santo, Pernambuco. Eu tenho 8 anos e queria fazer essa pergunta. Tchau! Olha aí, Hernandes, professor. Seu excelente pergunta, né? Hernandes, é o seguinte, a Arca da Aliança, né, que Deus pediu para construir na terra, que fazia parte do templo, na verdade do santuário celestial, nós não temos mais evidências da existência dela, tá? Então, quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, né, é bem provável, de acordo com a tradição da igreja, que Jeremias tenha escondido esta arca e ninguém sabe onde está. Então, a única arca que a Bíblia menciona é a Arca da Aliança, que contém, obviamente, os 10 mandamentos, 10 princípios de Deus, lá do céu. E aí eu vou ler para você Apocalipse 11:19, que diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva, ou seja, juízo, não é? Então, a única arca realmente que existe é a Arca da Aliança Celestial, a original, a que serviu de modelo para ser construída a Arca Terrestre. Muito bom, professor, muito bom. Mais uma perguntinha aqui do SMS, quem mandou, deixa eu me ver aqui, é anônima, ela não quis colocar o nome, ela perguntou o seguinte, professor: sou divorciada há muitos anos, Na minha igreja tem perdão e salvação para qualquer pessoa, adúltero, ladrão, prostituta. Se prega que para tudo tem perdão e tem saída, e creio mesmo, mas para divorciado não pode casar de novo, deve ficar só. E eu sofri traição e violência doméstica de meu ex-marido. Quero saber a opinião de vocês, aí, ou do irmão Leandro, pois acompanho vocês há muito tempo. Que nosso Senhor continue os abençoando, iluminando através do seu Espírito Santo, mais a cada dia, a cada programa. Sou anônima, pois prefiro não falar meu nome. Deus sabe da minha sinceridade e o que tenho passado. Muito bem. Até que ela falou ali, que há perdão para tudo, realmente há perdão. Agora, quer dizer que o divorciado jamais pode se casar? Principalmente ela aí que teve sofreu violência doméstica e foi traída também? Minha irmã, eu digo com todo respeito, né, por todas as igrejas cristãs, a igreja que ensina isso, ela não está de acordo com a Bíblia, tá?
Por quê? Não, professor, peraí, com relação ao quê? Ao perdão? Que não há ou a não casar de novo? Não, que não há perdão por uma pessoa solteira, ou melhor, divorciada, casar de novo. Não é essa a pergunta? Ah, então, ela falou que perdoa, a igreja dela perdoa, só que não pode casar de novo. Não, peraí. Ela diz o seguinte, há perdão na igreja dela, há perdão para adúltero, ladrão, prostituta, tudo bem, só que para divorciado, né? Não há perdão. Pode. Aham. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, a igreja está errada em dizer isso. A igreja não pode dizer isso, por quê? Jesus diz claramente em Mateus 19:9 que, óbvio, o propósito de Deus é que não exista divórcio. Deus uniu o homem e a mulher para nunca se separarem. Mas há uma exceção em que Deus tolera um divórcio e um novo casamento. E esta exceção você já viveu, minha irmã, você foi traída. Tá? Então, Mateus 19:9 diz assim: e eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer, estou lendo na nova versão transformadora, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, está aqui a exceção, ó, e se casar com outra, comete adultério. Então, a partir do momento em que você foi traída, você é livre para perdoar o seu esposo, mas como ele não quis, obviamente, já deve estar com outra há muito tempo, você nem tem que cogitar essa possibilidade, tá? Como ele já está com outra pessoa, ele adulterou. Por ele ter adulterado, você está livre, de acordo com Jesus, para uma nova relação. Tá? Então, uma igreja que ensina que a pessoa não pode se casar mais, nesse contexto ela está errada. Agora, se realmente não houvesse a traição entre vocês dois, aí a Bíblia não daria autorização para um novo matrimônio. A única hipótese, além dessa exceção, é a de Romanos 7:2, quando há a morte do cônjuge. Mas no seu caso, minha irmã, você está perfeitamente livre para o novo matrimônio. Siga a sua vida adiante. Muito bem, professor. Olha, tem aqui uma perguntinha daquelas capciosas, meu nobre. E aí, eu vou colocar você na mira. Bom, a pergunta é da Hilda. A Hilda, ela deixa eu ver aqui, ela faz a seguinte questão. Professor Leandro, eu gostaria que me explique, ou me explicasse sobre o livro da vida e os nossos nomes nele. Se eu for julgada e continuar pecando, como é que será? Veja, existem muitos mitos em relação a essa questão do juízo. Por exemplo, meu ponto aqui. Não tem muita lógica nós crermos, por exemplo, que hoje o meu nome pode passar no livro da vida e aí eu estou salvo. Mas depois eu renego a Jesus, aí ele tem que voltar lá e apagar o meu nome. Não é assim que a coisa acontece. O que nós entendemos é que o julgamento, antes da volta de Cristo, o pré-advento, né, ocorre antes do advento de Cristo, começa por todos os justos mortos. Quando chegar nos vivos, isso será um período muito curto. Então é só no final do juízo pré-advento, né, que vai estar realmente batido o martelo, quem aceitou a Jesus e quem não aceitou. Os nossos nomes se encontram no livro da vida, agora só serão tirados lá no final, caso nós tenhamos desistido de Jesus. Então não pense que o seu nome está passando hoje, porque não está. Deus está julgando primeiro os justos mortos. Os vivos serão lá pelo finalzinho, né? Momentos antes, não sabemos quando, obviamente, momentos antes de Cristo voltar. Ok? Então tira isso da sua cabeça. Ai, meu nome vai passar hoje, o que vai acontecer comigo depois? Não, tira isso da sua mente. Não é esse o propósito do juízo pré-advento. O juízo pré-advento quer mostrar para o universo quem é de Deus e quem não é, quer condenar o chifre pequeno e quer dar o reino externo aos santos. Basta ler Daniel 7, versos 9, capítulo 7, versos 9, 25 a 27. Ok, muito bem. Antes que acabe aqui o nosso programa, tem mais uma pergunta aqui do nosso Facebook. O Luiz Benigno pergunta o seguinte: se o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, eu gostaria de saber se os anjos e outros seres criados também devem guardar o sábado. Pergunto também se a lei de Deus se estende aos demais seres criados. Nós já falamos que a Bíblia fala que a lei é eterna
E aí, professor? Essa lei é também para o sábado, por exemplo, para outros seres criados por Deus? Na verdade, Deus não tem os 10 mandamentos para os anjos iguaizinhos aos nossos, né? Por exemplo, anjo não tem como adulterar. Os anjos são seres assexuados, né? Então, o que existe no céu? São os 10 princípios originais dos quais se originaram os 10 mandamentos. O que Deus fez? Ele pega esses princípios e, diríamos assim, reescreve-os de forma que nós possamos ter esses princípios no planeta Terra. O sábado tem a ver com adoração. Então, eles não guardavam o sábado lá no céu, porque o sábado foi criado aqui na Terra. Então, o princípio da adoração foi, diríamos, materializado no nosso mundo por meio da observância do sábado. Tá? O princípio da fidelidade foi materializado no nosso mundo por meio do não adulterarás. O princípio não odiar foi transferido para cá para o não matarás, porque Jesus fala, né, que se tu odiar o teu irmão, você já está sendo um assassino. Não na mesma gravidade de um assassino, óbvio. Então, lembre-se disso. No céu existem os 10 princípios originais dentro da Arca da Aliança. E desses princípios originais se originaram os 10 mandamentos para os seres humanos, que têm algumas diferenças, obviamente, em relação aos princípios originais dados aos anjos. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Deus te abençoe, Tito. Deus abençoe a você, telespectador, ouvinte. Muito obrigado pelo seu carinho. E nunca esqueça que sempre que você tiver coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.